mais uma quinta aqui, última do mês, do nosso Evangelho Jovem. Aqui estamos nós, as caras conhecidas, e também Camila Melo e Camila Reis. As Camilas hoje. As Camilas hoje. Hoje é a noite das Camilas. Falo salientar que também era do Viana de Carvalho. Camila está participando lá conosco. Todas duas frequentam conosco a evangelização do Viana de Carvalho. E hoje nós vamos abordar o tema O Culto aos Mortos sob a visão espírita. É bem propício, né, para quem vai comemorar dia 31, o Halloween, que é praticamente a mesma coisa, e dia 2 para nós aqui no Brasil, que é o Dia dos Finados. Vamos agora fazer a nossa prece com Camila. Vamos fechar nossos olhos, levar nossos pensamentos, agradecer ao Mestre por mais uma noite de estudos, que nós possamos ter uma conversa muito agradável, cheia de intercâmbio de aprendizados, e que Tu possas, Senhor, abençoar todos nós e a cada lar que nos assiste nesse momento. Que assim seja. Que assim seja. Para começarmos, alguém aqui sabe dizer qual a origem do Dia de Finados? Como começou essa questão de cultuar os mortos? Nada sabe, ela disse que sabia, né? Ridículo. Vou começar o quiz, viu? Quem fizer mais pontos vai ganhar um chocolate. Já quero. Surgiu com a Igreja Católica, né? Aquela necessidade deles de datarem as coisas, de decidirem um dia de comemoração. Principalmente aqui no Brasil, foi trazido pela Catedral da Sé, né? Foi implantado por eles, que aceitaram isso vindo da França, de uma cidadezinha que eu esqueci o nome agora. Tá tudo misturado, mas é bem isso. Embolei. Tá, tem duas vertentes. Camila. Não, mas foi criado nos mosteiros da França, e a Igreja Católica, quando notou que as pessoas tinham uma necessidade de expressar seus sentimentos num dia específico, ela adotou como padrão no dia 2 o Dia de Finados. Mas aí foi quando chegou ao Brasil pela Igreja Sé. Né? Porque assim, a Santa Sé é aquela entidade, vamos dizer assim, superior, que coordena todas as ações com relação a isso. Bom, tem duas vertentes, né? Aqui nos tempos antigos, durante os cultos pagãos, já se tinha essa comemoração, né, de cultuar os mortos na cultura deles, mesmo antes deles instituírem assim uma religião de fato, né? Já tinha esse respeito, essa celebração, né? Acho que é a melhor palavra que se encaixa assim para reverenciar esse momento das pessoas deles que já partiram. E aí, quando, vamos dizer assim, as coisas se civilizou-se, e aí surgiu toda, vamos dizer assim, um empoderamento da Igreja Católica, aí um abade da Ordem dos Beneditinos instituiu lá na França, em Cluny, acho que é essa cidade, Cluny, nem sei falar, viu? Aí... Então, Francês faz bico. Então, enfim, então ele começou instituindo em todas as ordens da França, e aí depois começou a se alastrar, porque isso já começava a perceber a importância de uniformizar, né, todos. E assim, não só no dia 2, porque cada cultura tem a sua forma de celebrar. No Japão é um dia e se chama, eu acho que é alguma festa das lanternas, alguma coisa assim. No México é outro, em outras civilizações são dias assim diferentes, né? Mas aqui para nós seguiu essa ordem romana, de ser no dia 2 de novembro, de cultuar isso. Por exemplo, nos Estados Unidos é dia 31, Halloween. Dia 31. E que a gente já vem comemorando, né? No caso, o comércio já vem comemorando a semana inteira, o mês inteiro. Para variar, eles usam as datas, né? Claro. Comemorar já com antecedência. Que fantasia, né? Uma indagação, assim, já
já trazendo a visão espírita. Temos uma colaboração aqui. Essa necessidade de cultuar os mortos é importante para os espíritos? Virginia Mello. Como é? Desculpa, Essa necessidade de cultuar os mortos é importante para os espíritos? Inclusive, é o nosso próximo. Exato. Que é quando a gente refletiu a respeito de que será que eles ficam sensibilizados com a nossa lembrança? Exato. Como Totalmente. tem até no nosso lar a gente acompanha como se fosse uma sala de computadores, né, e tudo. Ele vai ter acesso às preces que os espíritos, que as pessoas encarnadas fizeram para ele, ou espíritos. E a gente sabe que tudo que a gente pensa aqui emana, né, vibra para eles e manda toda essa positividade. A gente tem muitos relatos em livros de espíritos que estavam sofrendo, que estavam num processo de desencarne, de dor. E aí com a prece, né, uma prece concentrada, uma prece bem feita, não é só aquela prece de rezar por rezar e acabou. E a gente sabe que chega neles e eles sentem essa força, sentem essa energia. E é muito importante, né, a gente ter essa consciência da importância dessa prece. Inclusive, uma das questões, eu não sei qual agora, mas de 320 a 329, não vou saber especificamente. Enfim, nesse trecho do Livro dos Espíritos, eles falam sobre isso, né? Dessa questão de que o que os mortos, os espíritos desencarnados acham com essa nossa sensibilização, né? De que eles ficam, sim, sensibilizados com isso, eles sentem as nossas vibrações, como Isabelle falou. A prece, principalmente, eu gostaria de enfatizar, é a principal, vamos dizer assim, mola locomotora desse pensamento, né? Que é quando a gente, assim, de coração, é importante enfatizar isso, de coração, faz aquela prece, pedindo aquele auxílio para aquela pessoa desencarnada. E aí sim tá vamos dizer assim, o verdadeiro, né? Meu que o nome do nosso tema já diz, né? Celebração aos mortos. É que nem você ir para uma festa, nós espíritas sabemos que em qualquer lugar não tem só encarnado, tem desencarnado, e aquilo que você está pensando está vibrando, está chamando aquilo que está vibrando ao seu redor. E da mesma maneira é o Dia dos Mortos, as famílias normalmente se reúnem para rezar, se reúnem para fazer a lembrança. Então, assim, isso chama os espíritos que estão sendo chamados, né? Isso traz os espíritos para cá, e isso que faz com que eles recebam, que eles se sintam amados, se sintam lembrados e que consigam, né, receber mais luz, porque é nesse momento em que há uma maior reflexão da família por completo. Tanto é que no dia do dia 2 é o dia que é considerado onde o cemitério tem mais espíritos, mas não quer dizer que você precise ir ao cemitério para conversar, para emanar energia positiva para alguém que desencarnou, que seja próximo a você. Você pode fazer isso cotidianamente, lógico, de forma positiva, para que o espírito desencarnado não sofra, não sinta a necessidade de estar aqui, sabendo que às vezes ele tem limitações de não poder vir, mas que você emita preces positivas para que ele consiga trabalhar e melhorar seu espírito de acordo com a sua evolução. Isso que você falou é importante, porque pra gente ter a consciência de que não é só naquele dia que vai acontecer, né, a prece, que a gente vai lá no cemitério. A gente sabe, a gente tem essa consciência de que isso é constante. A qualquer momento parei, pensei naquele espírito, já vai estar uma ligação, já vai estar uma energia trabalhando. E uma coisa que eu acho importante ressaltar é a questão do respeito também, porque tem muitas pessoas que vão por ir, vão só por, sei lá, porque pra fazer a social, pra fazer a limpeza. Aí vai lá pra limpar e pra ficar lá, assim. Tudo bem que a gente sabe que é todo dia, que não tem nada especial, mas já que naquele dia tá todo mundo ali voltado para aquilo, né, que tá com aquela energia, com aquele pensamento, acho que não tem sentido a gente ir só por ir, para ficar conversando coisas aleatórias, né? Eu acho que é bem importante ressaltar essa questão do respeito também para com eles, né?
Já que esse é um dia especial, né, deve se pensar mais dessa forma. E não que, tipo, visitar cemitérios é um turismo. E não só nesse dia também, até em próprios, a gente vai para velórios e tudo mais. Eu fui recentemente para um velório de uma professora e lá as pessoas estavam, assim, tudo menos prestando atenção naquele momento ali que era, né, de rezar, de que a gente sabe que é um momento difícil pro espírito, que ele tá passando por Meu amor, porque você não viu o senhor que desencarnou em Cajazeiras e teve um baile funk levando ele para o cemitério. Foi tipo bombante. Tudo bem que não precisa também ser aquela coisa depressiva que Até porque o morrer. espírito sofre. Exato, o espírito sofre, mas também, né, né, vamos também, né, Exato, a gente sabe levar que não uma festa precisa, mas junto. vamos com cuidado. Né? Eu tenho uma interação aqui de Cássio Butrico. No Dia dos Mortos, os cemitérios também ficam lotados de almas, digo espíritos. Assim, o cemitério tá sempre lotado de espíritos, né? Qualquer lugar. Agora depende da situação, Isso né? não quer dizer que é pra você ir lá e tentar interagir com Ou todos, então porque eles, senão ou é bom. então eles só estão lá porque é dia de finados, né? Imagina, dia de finados lá nos Estados Unidos é dia 31, então dia 31 a galera já começa a descer lá e tal. Não é bem assim, né? Os espíritos que ainda se encontram muito apregados à matéria, que ainda não conseguiram se desprender do corpo, ou então que ainda tem alguma, como é que eu posso dizer? Ligação. Alguma infelicidade, né, com aquela situação de estar do outro lado, de estar desencarnado. Não aceitou ainda seu Até porque desencarne. desencarne se dá por Exato. vários, as pessoas estão lá, desencarne se dá por vários motivos. Então muitos, por exemplo, uma pessoa que se suicidou, ela ainda está ligada ao seu perispírito, ela ainda está no cemitério, o seu espírito ainda está lá preso ao corpo. Então é um lugar onde tem realmente muitos espíritos, mas por diversas influências. Exato. Às vezes uma questão também afetiva, é bom lembrar disso, não só na questão assim do suicídio, mas vamos dizer, a pessoa ficou muito apegada àquele lugar, à família, e fica Questões esperando materiais a também. família ir lá ver, essas coisas assim, desse tipo, que a gente às vezes até vê em alguns filmezinhos por aí, né? Mas assim, tirando a parte mais lúdica da coisa, é bem verdade isso. E como no começo a gente falou quanto à questão da sensibilização deles ao fato de nós celebrarmos esse dia, de irmos lá, vamos dizer assim, visitar a memória daquele ente querido. Tem uma parte do Livro dos Espíritos, quando eles respondem essa questão, que dá para você entender melhor com relação a essa permanência dos espíritos. Ele fala assim: se são felizes, essa lembrança aumenta a sua felicidade. Se não são felizes, isso constitui para eles um alívio. Às vezes, assim, eles estão lá por um chamado de pessoas queridas, de amigos, de familiares. Como a gente aqui, eles também sentem saudade. E isso é natural. A saudade, assim que eu falo, é aquela coisa de não apregar a pessoa a outra. De, por exemplo, Mabel vai morar lá na China, passa 200 anos lá e Livre. e assim, eu ficar dependendo de Mabel, esperando ela voltar. Meu Deus, eu vou ficar em sofrimento aqui, cadavérico, esperando ela voltar, e ela não vai voltar, porque esse é o período que ela vai ter que passar lá. Mas se eu ficar, Mabel, coisa boa, conta como é que tá aí, que não sei o quê. Tipo, eu Minha vou viagem vai ser ótima e a dela aqui também. Exatamente, eu não vou estar provocando sofrimento em Mabel, que está lá tentando curtir lá a vibe dela chinesa, e nem vou estar parando a minha vida porque ela foi embora. Porque a gente é muito acostumada, acho, com a ideia de obsessão ser só de um espírito desencarnado pra gente. Mas Mas acontece o contrário também, para você que não sabe. Aí Porque tem gente que aqui encarnado que fica o tempo todo, como você falou, né? Não deixa a pessoa, o espírito desencarnar, não fica lá, fica preso, fica pensando o tempo todo, sofrendo, chorando, e aqui parece que o mundo acabou e nada mais faz sentido. E o espírito sofre com isso também, o desencarnado vai sofrer com isso. Nós temos um exemplo ótimo, tá? A minha avó, por exemplo, quando meu avô desencarnou, foi um sofrimento muito grande para nossa família, obviamente, porque a gente era muito apegado a ele e tal.
Mas assim, faz 12 anos que ele morreu e minha avó ainda crê que um dia ele pode aparecer. Então ela chamou todo dia, ô Nelson, volta, Nelson. E todo dia gritando, a gente fala assim, vó, não faça isso, porque ele sofre lá também. Às vezes, minha filha, essas coisas do espiritismo. Eu fiz, exato, vó, acredito, essas coisas mesmo. Ele sofre com você, ela tinha um sofrimento tão grande porque não conseguia ver se ele tava bem. Aí ele fazia, ô Nelson, apareça pra mim, pelo amor de Deus, Nelson, apareça pra mim. Aí de repente ela teve uma visão, ô Nelson, não apareça mais não, eu já entendi que você tá bem. Aí entendeu? Aí tipo assim, e também no sentido do fato de que ela ficava toda hora chamando a morte, né, pra poder encontrar com meu avô. Aí é complicado. E ela ficava toda hora, nossa, eu quero morrer porque eu quero encontrar com o Nelson, quero morrer porque eu quero encontrar com o Nelson. Aí um certo dia ela tava dentro do banheiro, né, aí ela passou mal, aí de repente ela chamou assim, viu assim, meu Deus, é a morte. Ela falou, não, morte, não vê não, pega corrinha, que é minha tia. Passa direto. Aí ela finalmente, com 90 anos, ela entendeu. Ela parou de agoniar o juiz. Mas quando vem, a gente sabe o que é, né? Ela entendeu a duras penas que deveria ser soltado isso daí, que tava passando Temos mal. outras interações aqui. Mariana Ximenes pergunta, que problema eu posso ter quando vou para uma festa de Halloween no Brasil? Como é? Qual que Fala os problemas ela problemas. pode ter numa festa de Halloween quando a pessoa for uma festa de Halloween? Tudo depende da intenção. Outros temas passados, né? Exatamente, a gente já falou isso. Que assim, não importa a festa que você esteja, o importante é a sua intenção, o seu pensamento, a sua vibração. Eu posso estar numa festa de aniversário, eu posso ter vindo aqui pro evangelho. Tipo, se eu tiver com a raiva daquelas de torar, tipo, nem pressa e passa, aí tá tenso, é melhor nem fazer, porque vai baixar a vibração. Mas assim, Mariana, depende da sua intenção, né? Isabelle, continua aí falando que você começou com o seu gancho. Agora vai. Não, mas basicamente você falou, a questão tudo vai pela intenção. Eu posso ir pra uma festa que a gente sabe também, por exemplo, os jovens, tá? A gente tá querendo ir pras festas com show, com balada, e a gente sabe que lá vai ter bebidas, vai ter drogas, vai ter tudo isso, óbvio que vai. Mas aí depende do quê? Da sua intenção, da sua vontade para com aquela festa. Você quer se divertir, agora se divertir do jeito, digamos assim, mais correto ou do jeito mais bagaceira, né? Porque tem aquele jeito, você pode, as pessoas dizem, não, mas vamos se divertir, não sei o que, deixa isso pra lá. Aí divertir é aquela, beber todas, né, o que tiver lá vai usar, vai e pronto, não sabe nem como chega em casa no outro dia. Aí no outro dia acorda cansado, acabado, aí a festa que deveria ter durado 20 minutos, que você deveria ter lembrado do que aconteceu e do que se divertiu, você nem lembra no outro dia e ainda passa 3 dias morto, né? Então tudo isso vai muito da intenção. Você pode ir pra qualquer festa que você quiser e vai ter bebida? Vai. Agora depende muito da sua consciência. Afinal, devemos fazer jus àquela frase, né? Ir pro mundo, mas não ser do mundo. Exato. Em qualquer lugar que você esteja, pode ser numa festa, pode ser aqui, pode ser andando no meio da rua, você vai estar sofrendo constantemente influenciações dos espíritos. Orai e vigiai. Então, se você não estiver bem preparado, Os prestar espíritos atenção encarnados constantemente na sua vida, lógico que você vai estar sofrendo negativamente as influenciações desse espírito. Principalmente se você estiver num lugar propício a energias que não condizem, no caso. Exato. Outra interação aqui é a de Bárbara Delfino. No México é de fato comemorado, lembrando não com tristeza, mas com carinho, no sentido de celebrar o tempo de vida dos desencarnados. Vestem em suas roupas as cores favoritas e até mesmo as comidas prediletas. São feitas em homenagem. Pra quem não sabe, tá, gente, no México, quando alguém morre, ou no dia de finados, né, do dia de vida, que a gente fala finados como eu, no dia dos Muertos, eles vão ao cemitério e tipo, eles fazem meio que uma festança lá, baladeira, com muita comida, muita bebida, roupa muito colorida, tudo muito colorido, máscaras coloridas, porque eles creem que isso ajuda os espíritos que estão lá, aos desencarnados, a se alegrar também, né? Tipo, mostrar que aqui na Terra tá tudo bem também, com eles, com a família e tal. Por algumas culturas isso realmente é muito ruim, é como se fosse um desrespeito à morte da pessoa. Mas é aquilo, né? A intenção é o que tá valendo. Tipo, não é bem dizer assim, vou festejar por festejar porque eu tô bem porque ele morreu. Não. É festejar porque acredita que isso vai fazer bem a ele pra mostrar que ele também tá bem aqui.
Não é que não vai sentir falta, ou tipo, morreu graças a Deus, né? É Não porque é. são dois extremos. Por exemplo, aqui o desespero, a desesperança, por a maioria das pessoas não acreditarem na continuação da vida após a morte. E eles acreditam, isso normaliza. Mas também tem a questão negativa no caso, porque às vezes o espírito precisa estar em condição de aceitação de que ele precisa seguir com o caminho dele após a vida. Ele não precisa estar ali. Talvez o que se deva tomar cuidado é justamente com isso, com essa festa enorme, talvez que continue a vontade do espírito permanecer ligado à Terra. Exato, pode ser também. Pode falar, Neto. Outra interação aqui, Cássio Butrico, ele pergunta se os espíritos podem irem ao cinema acompanhando os encarnados. Bom, eles nos acompanham todo o tempo, né? Nesse instante mesmo tem um bocado aqui, né? Em qualquer lugar. E dependendo da situação, tomara que não seja um obsessor, ele vai acompanhar Todos você. rezam para que sejam nossos espíritos que ajudam. Mas, por exemplo, o seu guia espiritual é um Sonha, espírito e ele vai estar lhe novo. acompanhando dependendo da sua vibração, do seu pensamento. Se você permitir que ele esteja sempre ao seu lado, ele vai lhe acompanhar no cemitério, ele vai lhe acompanhar na festa, ele vai lhe acompanhar onde você for. E dependendo do nível de vibração, meu bem, lá no plano espiritual também tem cinema. Outra coisa, rapidinho. Marco Liera pergunta se o espírita deve frequentar cemitérios, já que acredita que muitos espíritos podem se comunicar com médios. Assim, O espírito Marco, deve frequentar. isso é uma Espírito, questão bem relativa. No livro dos Espíritos, uma das questões é justamente não perguntando dessa forma, mas falando a respeito de frequentar o cemitério. E uma das respostas dos Espíritos é que aquela situação material de você ir lá visitar, tá ali de frente para um túmulo em que representa a memória de alguém que está morto, é só uma questão assim material de fato, né? Porque da pessoa encarnada precisar estar ali diante daquela imagem para poder manifestar a sua consternação, o seu respeito por tudo que aquela pessoa representou para você. Falando por mim, assim, no aspecto pessoal, muitos já me questionaram porque eu só frequentei a lápide do meu avô, que foi como um pai para mim, apenas 2 vezes. Eu respondi porque para mim não faz sentido. Quando eu quero estar com ele, eu estou em pensamento, eu estou nas preces que eu emano para que ele esteja bem. E não... aquilo não representa mais nada para mim, porque não é daquela forma que eu lembro dele. Então, a memória que eu quero guardar é boa e como se ele ainda estivesse vivo. Na verdade, assim, tá mais no outro plano. E então, depende de cada pessoa. Não é que deva ou não deva. A sua necessidade interior lhe diz o quê? Que você, por exemplo, precisa estar diante de uma imagem adorando-a, para que você creia que milagres existem. Enfim, isso é toda uma questão de outro estudo, mas eu vou colocar como exemplo. Algumas pessoas necessitam estar diante daquela imagem, fazer aquela prece fervorosa para acreditar que o milagre existe. Já outras entendem completamente diferente como a gente, porque estuda e vai vendo que as energias que correm no universo são tudo uma consequência dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Mas se a sua vibração interior, o seu pensamento, a sua vontade é de ir lá e, tipo, eu estando lá diante da lápide do meu pai, da minha avó, minha mãe, enfim... eu vou me sentir bem, eu vou me sentir como se estivesse ao lado dele, beleza, vai, isso não impede, leva flores. Isso é mais uma questão sua do que uma questão do espírito. Exato. A gente sabe Na realidade, a criação de cemitérios, né, isso é bem ancestral, da necessidade do ser humano, da época, né, quando éramos nômades, nada nos prendia. Antes, o corpo éramos canibais, ou então era largado ao léu e íamos passear, íamos procurar casas para nós construir em outro lugar. E a partir do momento em que o ser humano decide ficar, se tornar permanente naquele espaço,
ele decide que ele precisa enterrar os mortos. E a partir do momento que ele enterra seus mortos, ele faz ao redor do lugar santo em que esse corpo era enterrado um momento de cultuação, de estar ali presente, de sentir a presença daquele corpo que já havia desencarnado, mas na memória dele aquilo ali funcionava como algo que era necessário, era preciso. Outra interação, só um comentário para a gente finalizar esse assunto. Marimeide da Silva Santos diz que também foi ao cemitério apenas no primeiro ano do desencarne da filha, mas não se sentiu bem, sentia que ela não estava ali, então não foi mais. Marimeide, como eu falei, se você sente a necessidade de estar diante daquilo para sentir a presença da pessoa, para acreditar, enfim, nas diversas crenças que existem, não tem problema. A questão é você estar bem, você poder emitir boas vibrações para a pessoa, sem também interferir, entendendo que ela lá no plano espiritual vai estar seguindo a vida dela de aprendizado do espírito, assim como a gente aqui tem que seguir a nossa vida e também continuar seguindo o nosso aprendizado, nosso plano espiritual. Partindo para outro assunto, achei a pergunta tão interessante. Nosso querido Neto tá assistindo aí em casa, ele perguntou por que a gente gosta de filmes tipo Walking Dead. Ele perguntou. Não sei, nunca assisti. Não, mas eu acho que ele Eu assisto Resurrection. Tipo, tô adorando. Mas tem nada a ver, né? The Walking Dead com Resurrection. Enfim, é quase a mesma coisa. Lógico que não. Nojo. Não, mas a gente quis fazer mais assim, Mortos tipo, vivos, no geral, filmes de terror, de suspense, The Walking Dead, séries assim, por que atrai tanta gente? Né? Eu até botei, mas eu não sei responder isso não. Aí eu tenho só uma frase assim em relação a isso, tipo, por que atrai tanto, né? Porque o desconhecido. É até uma das nossas questões. É a tentativa agora. de resolução. Eu vou responder pelo que me atraiu. É mais cientificamente a capacidade de uma pessoa continuar com todas as suas coordenações motoras após a morte. O que é impossível e a gente sabe disso, porque ninguém vive após a morte. Mas vive encarnado. Encarnado. Ninguém continua, não existe o poder de você morrer e acordar de novo. Não, esse milagre não existe. Mas é mais por isso, por essa capacidade de uma pessoa, dessa ilusão de uma pessoa continuar a vida aqui, mesmo já tendo morrido. Principalmente de haver uma cura e essa poder continuar aqui. É a história, né? Eu acho que também porque as pessoas, muitas vezes, né, elas buscam um certo consolo, né? Isso. E muitas vezes acabam, assim, o modo mais fácil são filmes, séries, até novelas, né? Uma vez eu tava lá na Aliança Francesa e aí me perguntaram, caramba, tu é espírita? É que nem na novela Alto Astral que acontece as coisas. Não é bem assim, algumas coisas sim, outras enfeitam mais pra vender também, né? Às vezes a gente bate os tambores, assim, Meu Deus, que uma... Não, gente, não acontece. botei tambor, violão. Vamos desiludir a galera. Minha gente, leia muito, estudem muito. Pode pagar, começar o nosso lá até o final. Nem sempre é só assim, risadinha. Às vezes a vida é difícil. Parece um teste. Mas Parece uns testes surpresa. Exato. Aí você, meu Deus, paciência. Aquele negócio que eu aprendi no evangelho da semana passada. A gente vai conversar sobre isso agora. Cadê? Então. Mas é verdade. O que me atrai nessa questão dos filmes, eu acho que é mais o que você sente vendo aquilo, sabe? Eu gosto, eu acho que eu sou meio masoquista. Essa parte aí. Mas eu gosto do medo, do suspense, do negócio. Aí eu vou me essa envolvendo. adrenalina, realmente. A adrenalina. Eu não assisto Assim, terror. eu já assisti filme de terror, mas depois de um tempo, assim, não gostei muito, assim, das vibrações. A gente Exatamente. Quanto mais você conhece as Você vibrações, tem que ter os muita sentimentos, consciência. mais você quer eu acho que quando compartilhar você se aquilo. envolver quando com aquela você- parte pesada da história. Quando você começa a aliar, vamos dizer assim, os conhecimentos que você tem com as coisas que, tipo, cada um vive particularmente e tudo isso junta tudo, bate no liquidificador da sua cabeça, aí depende, né? É porque ainda tem um fator afeta assim, um muito. pontinho
tem só assim, mediunidade, né? Aí. Pequenino. Que todos temos. Exatamente, Graus que todos diferentes. temos. Mas é muito complicado isso. Por exemplo, eu tinha muito eu assistia muito filmes de terror e era bem tipo, assisto todos, não tenho medo de nada, eu tô aqui, ó, bonzona. Aí assisti um específico, foi uma semana pra dormir. Uma semana assim, sem conseguir e no banheiro de dormir. porta aberta. Aí eu fiquei depois, Bem por quê? Pra que assistir isso, né? Porque a gente sabe a energia. Poltergeist e misericórdia. Poltergeist é fraco comparado com o que eu Poltergeist assisti, gente. Poltergeist é muito Filha, fraco. depois eu lhe digo o filme. Vai. Enfim, voltando. Mas depois. Viciadas. Continuando, né? A parte assim, eu assisto Resurrection. Que tem muito site. massa. Ressurreição. Minha filha é o nome que dá lá, não é esse não, viu? Desculpa aí. Então, no caso, o que me atrai, assim, não é nem um fator, assim, exatamente material, mas um aspecto intrínseco de colocar essa questão da espiritualidade para que as pessoas possam refletir. Principalmente, por exemplo, no caso dessa série, e se as pessoas que já passaram por nossa vida voltassem? De que forma a gente reagiria? E como elas também reagiriam? Segunda chance ou então uma oportunidade de continuar o que estão fazendo? No caso, quando eu assisto isso, me faz refletir justamente isso. Eu gostaria que as pessoas que já foram voltassem de fato. E se voltassem, o que era que eu faria? Né? E se elas voltassem, será que elas teriam realmente uma segunda oportunidade? Se dariam uma segunda oportunidade de viver? Ou continuariam fazendo os mesmos erros? Ou até pior, enfim. E aí, eu assisto mais essas coisas assim, mais pela Reflexão. psicológico. Mas é bem interessante isso. E só fazendo um gancho, a gente sabe que a gente pode pegar toda essa questão da espiritualidade, né, e transformar numa coisa muito pesada, como os filmes de terror fazem, tem algumas séries também. Ou a gente pode trazer para um lado bom, que a gente tá vendo agora na mídia, a novela, né, Além do Tempo, tá sendo muito bem falado, muito bem comentado e traz bem... Mas tem muita gente falando, né? Desde a viagem. Desde a E viagem. ela tá trazendo todo um contexto, Claro, E e agora, eu tenho notado é bem lúdico e tal. mas mesmo assim, eu tenho notado que já tá bem mais Bem mais embasado. real. Se você Tá bem mais comparar embasado e a as história pessoas dos estão contextos, parando mais pra assistir, pra ver, sabe? Tá bem interessante. E eu acho muito interessante. É praticamente como se assim o mundo atualmente nos levasse a obrigatoriedade de refletir a espiritualidade diante de todo o contexto assim que a gente vive, né? A gente ultimamente vê muito material, filme, novela, enfim, nos levando a isso, a essa reflexão. Até as preferências das pessoas, as doenças, as coisas assim que a pessoa passa na vida, que acaba levando a refletir a esse aspecto Principalmente para espiritual. que as pessoas se acostumem a que o espiritismo não é uma coisa de outro mundo. Porque você acaba vendo, a novela é tão bonita que você acaba vendo pessoas de outras religiões que realmente relutam muito a acreditar no espiritismo, que vem como um bicho de sete cabeças, como uma coisa ruim, que acabam se apaixonando pela novela e acabam vendo que aquilo se acostumando com aquela ideia e vendo que aquilo dali realmente faz algum sentido. Porque é uma precisa ter ideia medo. positiva. E você vê, porque a novela das 9 é vista como uma novela, né, que tem que ter a maior audiência do horário nobre. E essa novela tá se aproximando da mesma audiência da novela das 9. Então você vê que... E a novela, essas novelas das 9 geralmente traz aquelas polêmicas, né, de traição, de mata o outro, e é toda aquela questão horrível. E a gente vê na novela dessa trazendo toda essa sensibilidade de um reencontro, da encarnação deles, de uma reencarnação. E é bem interessante ver que as pessoas estão sendo adeptas a isso, estão gostando, tá? E assim, até porque a forma como está sendo colocada é uma forma sutil, né? Que qualquer Tá pessoa, muito como ela perfeito. falou, de todas as religiões, vamos dizer assim, reduz o preconceito, senta lá para assistir. Não, peraí, vamos ver, isso aqui não tá demais. Nem sempre é ruim, né, gente? Tem que botar nisso, que nem sempre a E mídia já é o pode ser nosso ruim. próximo ponto da discussão, que é porque as pessoas têm medo da morte, né? Algumas nem questões espirituais assim gostam de falar. Nem se você perguntar como é que você está se sentindo. Morro de medo de morrer. Eu digo logo quando eu vim Gente, aqui, expulsa sou logo uma a direita. péssima espírita. Eu tenho medo de espírito e medo de morrer. Eu deveria ser Joga esse lado do espiritismo. Expurga aquele negócio não tá certo, não. Tem uma interação aqui de Virginia Mello, ela pergunta: o jovem
consegue entender a morte e se conformar quando uma pessoa jovem morre, é justamente isso, né? Tá tudo envolvido com relação ao medo da morte, independente de ser jovem, porque tem jovem que jovem é só a compreende. sua idade aqui, E porque tem seu jovem espírito que ele é não, muito antigo. E tem jovem que também não compreende, assim como tem adulto, tem idoso que também não compreende. Tem Não se um conforma. exemplo, por sinal, de uma pessoa da família que ela é muito católica, extremamente católica, e ela reza todos os dias. E sabe aquela Ave Maria, ela não reza a parte do amém. Ou Da morte, da morte. amém. É. Não reza. Ela pula a parte da morte, Ela amém. atrai, né? Não, ela diz que se falar atrai. Ela fala assim, a minha avó fala, vou fazer a viagem, né? Que fazer que vou morrer. Porque vou morrer dói muito nela ouvir isso. Tipo, essa palavra morte assim, é um medo muito grande. E tipo, não é só ela. Tem muito jovem realmente também que tem muito medo da morte, mas é porque assim, o jovem ele é mais inconsequente. Ele só acredita quando acontece com alguém. Então, pra ele é como se tipo, ele fosse blindado da vida. Eu tava lembrando aqui, a gente tava indo para o Sertão Jovem em Itaporanga, acho que isso faz uns 4 anos. E foi por aí, uns 3, 4 anos. E a gente tinha chegado, o Sertão Jovem é um evento jovem que acontece aqui na cidade de Itaporanga, no Sertão. E reúne juventude de todo canto, João Pessoa, Campina, Patos, toda a juventude da Paraíba se reúne lá. E a gente tava todo mundo lá, a gente tinha chegado no evento, tava naquele momento de confraternização, todo mundo se revendo e tal. E aí chegou a notícia pra gente que uma amiga nossa da juventude daqui tinha desencarnado, Raíza, né? E quando chegou a notícia no momento, e a gente tinha visto ela o quê? 2 dias antes, tinha tido uma reunião da juventude, a gente tinha se visto, mas ela não tinha ido pro evento, porque ela tinha alguma coisa de uma pessoa, não pôde ir. E aí a gente soube a notícia do desencarne dela. Então foi até hoje a gente vendo, foi interessante ver como a juventude se comportou naquele momento, né? As pessoas, alguns eventualmente choraram, porque existe a falta, existe saudade, não é proibido de jeito nenhum fazer isso. Mas assim, foi bom naquele sentir isso. Foi interessante porque no momento a gente se juntou todo mundo, cantou uma música que ela gostava muito. E todo mundo cantou e fez uma prece naquele momento. E houve a emoção, mas a gente teve a consciência de que ela não tinha acabado ali, que ela estava ainda viva, que ela ainda estava no outro plano, e que aí mandando o máximo de energias possíveis para ela, porque a gente sabia que aquele momento era difícil e tudo mais. E foi bem interessante, o evento inteiro a gente ficou vibrando nisso, e foi bem legal, sabe, ver a consciência da juventude nesse momento. Isso me lembrou. Eu tava conversando, dizendo ao meu namorado que eu ia apresentar esse tema hoje. Aí a gente começou a conversar outras coisas. Aí ele perguntou: por que tu acredita nisso? Aí também não pode chorar, não? Aí eu calma. Somos humanos na Terra. É importante lembrar isso, porque às vezes a pessoa realmente olha assim pra você que é espírita, que acredita na vida após a morte, que você não pode sofrer, que você não pode ter esse sentimento de saudade. Não é assim, minha gente, tudo aqui é matéria. É tanto que não, assim que o espírito coração também dói se da entristece. Exato. Se você também não sente nada. Você Exato. lembra, você vê André Luiz, ele ficou triste quando ele se lembrou da mulher e viu que ela nunca fez uma prece por ele e ela nunca pensou nele após o desencarne. Então o espírito também se importa em saber que as pessoas aqui se lembram dele. O importante é não querer mantê-lo aqui. De acordo com o grau assim também de consciência, porque depois você vai observando, né, no caso dele, que de acordo com a evolução da pessoa, assim, de querer continuar vivendo a vida, não quer dizer que ela também não vai pensar, não vai ter sentido. Sim. Mas aí cada momento também da vida é aquele que está propício para você enxergar. Mas a gente sofre sim, a gente sente saudade. Chora, nada é caramba. proibido, a gente chora. Chora Muitos muito, espíritas porque- ainda se apegam. Minha bom lembrar avó, isso. Que não é porque você é espírita que você aprendeu a desapegar. Não é espírita porque ela é modelo, né? Fala assim, mentira. Minha avó, ela desencarnou há 2 anos e eu era extremamente apegada a ela, eu morava com ela desde que nasci. E no dia eu chorei, eu me descabelei, eu desesperei, eu agarrei o caixão, eu agarrei ela, eu pedi perdão por tudo. E quando eu cheguei em casa, eu sei que a senhora precisa
continuar, então eu não vou fazer a senhora sofrer. Não vai ser por mim que a senhora vai sofrer. Mas todo mundo tem o seu Então, momento, né? Você precisa sofrer. Você Tem que ter um precisa momento de- sofrer. Mas você também precisa entender que a pessoa não pode ficar aqui com você. Exato. É que nem uma mãe quando tem um filho. Aí o filho diz, mãe, vou fazer faculdade lá do outro lado do mundo. Aí a mãe, né, com aquele pesar, tipo, caramba, e agora? Não vou deixar, você não vai, viu? Aí a criatura fica lá, tá, vou ficar. Aí não se rebela, fica lá do lado. Vai viver infeliz pro resto da vida. E depois, a mãe também vai sofrer, porque vai estar vendo o filho infeliz. Então, às vezes, eu escutei uma mensagem que tipo, caramba, me marcou demais, que foi o seguinte. Tem a ver com isso porque era se referindo, era uma mãe que foi contar para um pai que os filhos tinham passado mal e tinham desencarnado durante uma viagem que ele fez. No caso, o pai viajou e os filhos vieram a desencarnar durante ele ainda nessa viagem. E a mãe não sabia como dizer isso para o pai, porque ele tinha problema de coração e ela não sabia de que forma poderia falar isso sem que ele pudesse se emocionar ou ficar afetado com aquilo, provocar até outro desencarne. E aí, a melhor maneira que ela achou quando ele chegou em casa foi dizer para que ele fosse tomar um banho, descansar um pouco, mas assim que ele chegou, ele perguntou sobre as crianças. No caso, eles eram um irmão um pouco mais velho, mas tinham uma doença genética que acabou acarretando os dois no mesmo período. E aí ele perguntou pelas crianças e a mãe disse que eles tinham saído, que voltavam depois. Aí quando eu li isso, eu fiz, caramba, como assim? Ela vai, né? Gabelar ele, coitado. Gabelar ele. Aí ele foi comer. Quando ele comeu, ele perguntou sobre as crianças novamente, porque eles estavam demorando demais e ainda não tinham voltado. Cadê as crianças? Aí ele, calma, eles já estão chegando, né? Aí eles sentaram para ver TV. Aí ele parou e disse assim, cadê essas crianças? Liguem porque eles estão demorando muito. Não sei o que, começou a ficar irritado, né? Aí ela começou a contar essa parte da história que simplesmente para mim é muito linda, me tocou demais. A mulher contou. Ela falou o seguinte, nós temos 2 joias raras, um senhor veio aqui e deixou 2 joias raras para que eu pudesse cuidá-las. E aí, não sei se eu vou conseguir contar, e aí ela falando isso para ele, que esse senhor deixou essas 2 joias raras que ela pudesse cuidar. Só que ela não tinha dinheiro para pagar por elas. Então, ela já teria que devolvê-los. E ele ficou atentamente escutando e sem entender um pouco, né? Sobre o que ela estava se referindo. E aí, ele disse, então, esse senhor veio buscar essas joias. E aí, eu tive que devolvê-los. Aí, o marido já começou meio que a desconfiar. E aí ela disse, essas 2 joias são os nossos filhos e esse Senhor é Deus e eu tive que devolvê-los. Então nossos filhos agora estão no céu e provavelmente estão bem. Aí foi contar por que tem acontecido e aí o marido ficou mais consternado daquela situação, não teve o impacto que ele teria. E assim, quando a gente começa a pensar nessa forma, realmente, nós temos aqui muitas joias, não é? A qual nos são confiadas. As 2. Mesmo da noite. Elas são irmãs. Então, nós temos joias que nos são confiadas a todo tempo, né? Uma hora nós somos as joias dos nossos pais, outra hora os nossos pais são as nossas joias, mas que a gente tem que aprender a hora de devolvê-los, porque ninguém vai, vamos dizer assim, roubar, porque não tem como roubar do tempo aquilo que não nos pertence, né? E que de fato nós não nos pertencemos uns aos outros e não temos que estar nos apegando. Achou que o meu pai manda mensagem, agora você é meu tesourinho.
Neto Nossa, pai, arrasando. Uma outra interação aqui é a de Ana Lúcia, ela pergunta se é importante viver o luto. Isso daria outro tema, Vici. E a gente não tem mais tempo pra fazer isso, então vocês convidam a gente de novo e a gente faz outro tema desse. É importante sim viver o luto, faz parte de cada um. Resumindo, é importante passar por esse processo, é importante que você tenha um momento de despedida. É o momento que a gente, né, bota pra fora e chora, Expurga todas as energias, Porque né? também esse sentimento prender. acumulado, ele pode se tornar problemas até físicos, e ele vem com o Exato. tempo. O luto, quando ele não é vivido naquele momento, ele volta com o tempo, Na hora gradativamente. você tem que passar por aquilo e encarar seus sentimentos, né? Agora, não permanecer. Permanecer aí já é um outro problema. Produção, nós temos quantos minutos, produção? Nosso tempo estourou. Nosso tempo tá estourado. Eu só queria fazer uns últimos pontos para destacar, que muita gente se questiona, além de porque as pessoas têm medo da morte, se pergunta o que ocorre com os desencarnados. Para fazer um pequeno resumo assim, o medo da morte eu acredito que venha devido à falta do conhecimento, né? Porque quando a gente passa a Compreender. se dar de cara com um desconhecido, ou então com algo que a gente realmente não compreende, a gente tem medo, por uma questão de natureza, de instinto. De você não saber para onde vai e agora tudo acabou e essas coisas todas. Devido a essa Posicionamento com relação a isso e falta de interesse de buscar esse conhecimento, a gente fica com esse receio da morte. E quanto acontece com os desencarnados? E aí, minha gente, o que é que acontece com o povo que vai lá por lado? Eu devia ter resumido, porque não tem muito tempo. E a vida continua. Acabou, fechou. Mas eles passam pelo mesmo processo. Exato. né? Lá é um reflexo daqui, né? Ou aqui é um reflexo Reflexo lá. lá. Aqui é um reflexo lá. Mas lá eles passam pelo mesmo processo, eles são também. Tem um momento lá de luto deles, eles encaixam. Chega lá, não tem mais as pessoas que você costumava viver. Então é todo um processo, é todo. Do mesmo jeito que a gente está sofrendo aqui, eles sofrem lá também. Mas o importante é não permaneça nesse sofrimento. Realmente na memória do E celebrar a vida, né? Não celebrar, vamos dizer assim, a morte como aquele aspecto ruim. Porque eles só mudaram de dimensão. Ainda que tá aqui embaixo, vamos falar de prova, de teste, todo Está sendo provado. E em cima, não questão de, assim, de estudar para a prova, entendeu? Aprender e vir para cá para praticar. Então é mais ou Às menos vezes pode estar uma isso. situação melhor que nós. ou pior, é bom lembrar Exato. disso. Sempre Mas- lembrar de fazer a precezinha para as pessoas que nós Exatamente. amamos e já desencarnou. Então vamos Falando em prece, Sempre nos aos nossos desencarnados de uma forma positiva, de lembranças sempre boas e bons pensamentos. E uma prece de coração que é sempre eles vão precisar. Exatamente. E a Isabela vai terminar o nosso. Antes pra gente da gente acabar, vamos só dar os parabéns pra nossa Mabel. Celebrando mais menos uma vida. Adoro. E ganhar muitos bônus horas porque está aqui, ó, no dia do aniversário, fazendo evangelho. Muito bem. Exato, aqui, ó. Me esforcei, tá? Eu tô aqui mostrando minha beleza. Mais 5 bônus horas pra você. Mas é isso, vamos fazer Pessoal nossa que tá em prece. casa, que assistiu, muito obrigada. Nossa Pela produção aqui. Obrigada pela participação de vocês aqui, da interação. Foi muito bom estar com vocês hoje à noite. E nos aguardem na última quinta-feira do próximo mês. Estaremos aqui novamente e divulgaremos nas redes sociais o próximo tema também. Agradeço ao pessoal da produção, agradeço ao pessoal que tá em casa, o pessoal que tá aqui. Beijo pra todo mundo. Sim, é o pessoal, amigo doador, procurem no Facebook, curtam a página pra gente conhecer Dia a 28 campanha. de novembro, Exato. campanha Amigo Doador, no Viana de Carvalho. A rua Professor Joaquim Tá Santiago. precisando. Exato. Então, quem puder. É uma campanha junto com a Vamos Hemocentro e levantar a essa campanha do bandeira sangue. também, né, na doutrina espírita para doação de sangue, atentando também para doação de órgãos, doação de medula, que é muito importante para nós
E nosso tempo acabou, Lídia. Só pra fazer uma colocação que me pediram pra não esquecer, foram abertas mais inscrições para o Congresso Paraibano, vai ser em janeiro, 8, 9 e 10 de janeiro. É isso. A gente fala muito, a gente tem que ter uma evangelho de 1h30. Mas 8, 9 e 10 de janeiro, vai ter Haroldo, Divaldo, Sandra Bomba, Alberto Almeida. Essa galera aí todinha vai estar aqui, então foram abertas mais inscrições no site da federação. O Thaleson vai colocar aqui o link, ó. Adoro fazer isso. Curtam nossa página no Facebook, Centro Espírita Viana de Carvalho. Curtam a página do Amigo Espírita, ou Amigo Doador. Amigo Doador. Exato, coloca aqui também um E linkzinho. curta a página da federação. E a federação, entra no site da federação, no Facebook, para vocês terem mais informações sobre como fazer as inscrições. Sigam-nos nas redes sociais. Se você curtiu esse vídeo, dá um like. Se inscreve no canal. Aqui embaixo. Gente, isso é importante. Agora a gente pode fazer a prece. Vamos lá, fazer a prece. Então, vamos fechar os nossos olhos, nos concentrar, agradecer aos espíritos, amigos, por mais uma oportunidade de estarmos juntos aqui, de podermos conversar entre nós, conversar com o pessoal de casa, sobre temas tão importantes na nossa vida, que a gente possa colocar em prática aquilo que aprendemos e discutimos hoje, e abençoar cada um de nós, aos espíritos desencarnados que estão precisando desse apoio, que estão precisando da prece, aos encarnados também que estão passando pelo momento de luto, também precisam de apoio, de ajuda, e que a gente possa emanar energias positivas para todos eles. Obrigada mais uma vez e assim seja. Que assim seja. Até a próxima. Beijo. galera. Tchau, gente. Até a próxima.